Amados irmãos, paz do Senhor a todos, um bom domingo. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã tão preciosa, nesse dia que o Senhor nos fez para nos alegrar com a palavra do Senhor, para estudar na escola da palavra. Então temos mais uma lição. Abra teu coração para o Senhor, para ministrar, para que o Senhor ministre ao teu coração, comunique as verdades contidas na palavra dele, para que o nosso viver seja cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, através dos ensinamentos da Santa Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade de aprender a tua palavra nessa manhã. Nos alegramos nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos fez. Abençoa cada um dos meus irmãos nessa manhã, que está, Senhor Deus, se expondo à tua palavra, que o Senhor coloque no nosso coração fome e sede pela tua palavra, por ser transformados por esta palavra, por vivermos essa palavra e por divulgarmos essa palavra, pregarmos essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. E nesse trimestre, a gente iniciou semana passada com o pastor Eliel, essa série de estudos muito preciosos, de temas muito atuais, que vale a pena a gente refletir à luz da palavra de Deus. São temas da atualidade, mas mais atual que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, né, não existe. Então, nós temos que abordar os temas atuais à luz da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, né, nesse tempo. E a nossa série de estudos são valores cristãos, né, enfrentando as questões morais do nosso tempo. E nós vamos falar muito de ética cristã. Né? Todas as lições elas vão abordar a ética cristã relacionada a algum tema. Semana passada o pastor Eliel trouxe para nós o significado, né, da ética cristã, para que a gente entenda melhor e possa prosseguir, né, com os nossos estudos. Essa semana a gente vai estudar ética cristã e ideologia de gênero. Né? É um assunto muito comentado, muito falado já aí tem um tempo, e é bom que a gente saiba o que o nosso Deus pensa a respeito, como nós vamos nos portar nesse tempo acerca deste assunto. Né? Então, essa semana nós vamos estudar sobre ética cristã e ideologia de gênero. Né? Com certeza você aí já ouviu falar sobre isso. Né? É um assunto que tem sido muito amplamente divulgado, inclusive nas escolas, e nós vamos estudar à luz da palavra de Deus. E o versículo que a gente vai começar lendo está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Vamos lá, prosseguindo, né? A doutrina da criação, que está contida nesse versículo, ela é revelada para nós, né, nas Escrituras, em que a distinção dos sexos é o padrão, ela não pode ser relativizada. Né? E a gente vai ver que a ideologia, né, de gênero, ela vai em um caminho contrário ao que Deus nos ensina na sua palavra, que Deus criou homem e mulher, ele criou macho e fêmea. Né? Então a gente vê aí que a ideologia de gênero ela vem relativizando já começa já relativizando essa doutrina, começa já negando, né, a criação, a ideologia de gênero ela é abordada pela teoria de evolução, né? E nós sabemos que a palavra de Deus diz que o Senhor ele criou macho e fêmea. E está aí o texto bíblico, né, que a gente viu em
Gênesis capítulo 1, versículo 27. E o nosso objetivo geral com esse estudo é justificar a gravidade da ideologia de gênero na educação, porque essa ideologia ela já chegou às escolas. Os nossos filhos, netos, os nossos jovens, eles já estão sendo bombardeados por essa ideologia, que é contrária à palavra de Deus, que se opõe à palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer, né, a gravidade dessa ideologia, e nós vamos estudar. O objetivo geral da nossa lição é esse, e dentro desse objetivo geral nós temos os objetivos específicos que são, né, explicar a ideologia de gênero, arrazoar a respeito das consequências da ideologia de gênero. Nós vamos conversar sobre isso, né, e mostrar o ideal divino quanto aos sexos. O que Deus pensa, o que Deus nos diz, o que a Escritura nos ensina. Porque a nossa vida, que conhecemos ao Senhor e amamos ao Senhor e recebemos Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, a nossa vida ela é baseada na palavra de Deus. Ela precisa ser baseada na palavra de Deus. E de tempo em tempo surgem novas ideologias com o fundamento de se opor realmente àquilo que Deus nos ensina, aquilo que o Senhor nos ensina. E com certeza o resultado não é um resultado de bênção, né? Porque não está baseado na palavra de Deus, mas sim agindo de maneira contrária àquilo que o nosso Senhor nos diz. Nós temos que abrir os olhos, né? Abrir os nossos olhos, abrir os olhos dos nossos filhos, netos, dos nossos parentes, das pessoas com quem nós lidamos, né, no nosso dia a dia. Vamos ler esse texto que está em Isaías, capítulo 5, do versículo 18 ao 24. É bom que já está aqui, né, na tela, você já pode acompanhar se você não tiver com a sua Bíblia aberta. Vou ler aqui com você. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça, pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, esse é o nosso texto, é o nosso texto base, e a gente já vai conversar sobre ele, né, no decorrer da nossa lição. Então, muitas teorias sociais, né, nascem em laboratórios de ciências sociais e das principais universidades do mundo, ensinam o quê? Que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. Então, ao longo dos anos, isso não é novo, esse assunto tem sido comentado agora, mas ele não é novo. Há uma estratégia do império das trevas de trazer destruição no seio da família, de destruir a identidade do homem que foi feito à imagem e semelhança do seu Criador, à imagem e semelhança de Deus. Então, essas teorias, elas vêm e querem
capturar o entendimento, querem sequestrar o entendimento dos nossos, principalmente dos nossos jovens, porque são teorias muito difundidas em meios acadêmicos, no momento em que os nossos jovens estão em formação, e muitas vezes o jovem ele admira aquele professor, é um professor muito admirado pelos jovens, e são professores já treinados para doutrinar o jovem com essas ideologias que vão levá-lo a se afastar de Deus, se afastar da sua palavra, a chamar, como o texto que a gente leu ali, o mal de bem e o bem de mal, né? E viver longe do Senhor e negar o seu Criador. Então, essas teorias, elas dizem que o homem tem que ser livre, e eles dizem que a liberdade está nessas questões. E nós sabemos que a verdadeira liberdade está em Cristo, e não no fato de que a pessoa possa escolher que sexo ela quer ser, sendo que ela foi criada por Deus, ou como homem ou como mulher. Né? Então, essas ideologias, elas vêm de um tempo já, desculpa, elas vêm de uma longa data, e elas têm esse objetivo de deturpar a identidade do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e afastar o homem do seu Criador. Então, essas teorias ensinam o quê? Que não há essa diferença de sexo, que isso é preconceito. Então, hoje está muito em moda chamar tudo de preconceito, porque ninguém quer ser declarado preconceituoso. Então, essa palavra ela tem sido mal empregada, mal utilizada para, na verdade, levar as pessoas a não, por não quererem ser preconceituosas, passarem a aceitar todo tipo de doutrina e de teoria social, por conta de que, se você não aceita, você é rotulado de preconceituoso. Então, com essa desculpa de que você não pode ser preconceituoso, você tem que ter a mente aberta, a mente vai sendo aberta para essas ideologias que brotam, na verdade, do trono de Satanás, que passa o tempo inteiro arquitetando como vai roubar, matar e destruir, né, o homem que foi criado à imagem de Deus. Mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Então nós precisamos combater essas falsas verdades, essas mentiras, essas ideologias destrutivas com a palavra de Deus. Então, a esse entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores desse conceito promovem o quê? Inversões de valores e afrontam os princípios cristãos. Apesar de cada época enfrentar desafios, né, da fé cristã, as escrituras advertem aos cristãos o viver em santidade em todas as épocas e culturas. Né? As culturas, elas não podem se sobrepor à palavra de Deus. A palavra de Deus é a cultura do céu, aquilo que o Senhor, os princípios cristãos, os princípios colocados por Deus na sua palavra, é a cultura do céu. E a cultura do céu, ela é superior a toda e qualquer cultura criada pelo homem, né, com o intuito de promover uma falsa liberdade que, no final das contas, gera plena destruição. Né? E tem esse texto de 1 Pedro, a gente vai ler 1,15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo, separado para Deus. Separado para Deus. Então, não importa, na verdade, que ideologias novas vão surgindo a cada tempo, a cada época. Importa que a palavra de Deus ela é eterna e permanece para sempre. Passarão, disse Jesus, os céus e a terra, mas as minhas palavras elas não vão passar, elas não passarão, porque a palavra do Senhor ela é eterna, ela é viva, ela é eficaz. Então nós precisamos ter isso em mente. E isso parece óbvio, né, nós falarmos aqui. Porém,
quando os nossos jovens, principalmente, são as nossas crianças, né? Porque essa ideologia está chegando às escolas, ensinando as crianças que elas nascem e podem escolher se elas querem ser menino ou menina. Então, quando eles são bombardeados com essas informações, com essas mentiras, com essas ideologias, eles vão sendo bombardeados. Se nós não colocarmos a palavra de Deus, essas mentiras vão tomando espaço no coração, na vida das nossas crianças, dos nossos jovens. E eles começam a relativizar a criação, e aí começam a achar que não é bem assim. Não é bem assim, porque é muita informação vindo de professores, vindo da mídia, vindo de pessoas que têm uma aparência, né, de serem legais, pessoas, como dizem os jovens, né, pessoas bem-sucedidas, artistas e pessoas que estão em evidência na mídia, que apregoam essas mentiras, né, que vivem essas ideologias. E nós não temos acesso à vida destruída que elas levam, né? Isso só aparece bem depois. Mas nós sabemos que esse é um caminho de destruição, porque é um caminho contrário, né? É um caminho que nos afasta de Deus, é um caminho que vai para o outro lado. E nós não podemos fechar os olhos, porque essa ideologia ela tem invadido as escolas, os nossos filhos estudam, os nossos netos estudam, os nossos filhos e os nossos netos hoje, eles já convivem na escola com outras crianças que na sua casa tem 2 pais ou 2 mães, porque já vivem essa ideologia, né, já vivem, e aí eles vão sendo influenciados por essas pessoas. E aí muitas vezes eles não sabem nem como abordar, né? Porque gera uma confusão. Então nós precisamos trazer a verdade da palavra de Deus ao nosso coração e ao coração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos familiares. E não podemos nos cansar, não podemos fechar os olhos e achar que não é conosco, porque está batendo na nossa porta, né? Tá nos cercando, nós estamos no mundo. Né? Jesus falou que, quando ele orou por nós, ele ainda falou, não peço que os tire do mundo, né? Então nós não vamos ser tirados, separados, né? Isolados, nós precisamos separar a nossa maneira de viver, da maneira de viver pecaminosa, mas nós também não podemos fechar os olhos de que isso está presente em todos os vetores da sociedade. Nós precisamos proteger a nossa família, proteger os nossos filhos, né? Ensinando-os a guardar a verdade. Ideologia de gênero, né? Esse termo foi desenvolvido, né, na França, você vê que é antigo, né? Esse conceito ele foi amplamente usado por Karl Marx e na verdade hoje é muito divulgado o marxismo, né? O marxismo cultural, que é o que porque foi quem desenvolveu mais, quem trouxe mais à tona, né, essa ideologia, né? E é uma ideologia comunista. E o comunismo ele nega a existência de Deus, né? Ele na verdade não é formado somente por ateus, mas ateus que a maior parte, né? Ateus que não somente negam a existência de Deus, mas que pregam contra a palavra de Deus, contra os princípios cristãos, né? E essa palavra é composta por vocábulos gregos, né, que indicam ideia, e logos, que é raciocínio, logos é estudo, né, raciocínio. Então, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a fazer o quê? Orientar o comportamento, a maneira de pensar e agir das pessoas, ou individual, ou socialmente. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo. Então, a ideologia de gênero
ela vem apontando princípios, querendo incutir que o ideal é esse, né? Que as pessoas nasceram e elas podem escolher o que elas querem ser. A palavra gênero tem origem no grego e genus, e significa raça, né? Na concepção lógica, o termo significa espécie. Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino, né? Como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão é inofensiva. Porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado, distorcido em ideologia de gênero, também conhecida como ausência de sexo. Esse conceito ignora os fatos biológicos, né, de que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro, né? Os ideólogos afirmam que o gênero masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. Então, eles trazem esse conceito de que há uma opressão da sociedade, e é uma palavra, é um jogo de palavras, né, pesados, que para provocar no jovem uma repulsa, né, usam muito a questão da opressão, usam a questão da palavra preconceito, coisas que provocam repulsa, e usam muito a palavra liberdade. Todos esses termos, né, opressão, liberdade, preconceito, são utilizados de maneira incorreta, de maneira inadequada, para, na verdade, manipular, né, a mente e o coração das pessoas, né, e negam, na verdade, a verdade da palavra de Deus. Deus, ele criou sexos, né? Ele criou homem e mulher. Então, Deus criou o sexo feminino e o sexo masculino. E as pessoas já nascem assim, né? Nós nascemos assim. E aí está o nosso versículo de novo, Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Nós temos que ter esse versículo muito presente na nossa mente, né? Muito decorado, né? Você que gosta de decorar versículo, esse é um ótimo versículo para você decorar. O marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia, né? Nos escritos marxistas, a ideologia deixa de ser apenas o quê? O conhecimento das ideias e passa a ser o quê? Um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre outra. Né? O marxismo exerceu forte influência no feminismo. Né? Essa ideologia ela não vem só do marxismo e do feminismo, né? É um conjunto de coisas, como eu já falei, é um conjunto de ideologias que vem de muito tempo atrás, né? E foram escritos vários livros, influenciaram gerações, né? Gerações a achar, né? A pensar que a liberdade era usar drogas e ter sexos, relações sexuais com quem quer que fosse. E agora, que está mais em voga, que está mais em moda, né? É o fato de que a pessoa pode escolher o gênero que ela quer ser. Se ela quiser nascer mulher e quiser ser homem, ela achar que é homem, ela deve ser homem, e isso é apregoado como liberdade, né? E desse modo, a ideia central do conceito nasceu com uma feminista marxista, né? Que, olha só, 1949, né? Que foi o livro que ela escreveu. E lá ela já afirmava: não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, dessa época que esses conceitos foram elaborados com o objetivo de destruir a família, né, e fragmentar a identidade do homem, porque o indivíduo ele tem uma identidade. Né? Ele tem uma identidade, ou ele é macho, ou ele é fêmea, e ele foi criado por Deus à semelhança, à imagem e semelhança do Senhor. Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo.
e agora está amplamente divulgado. E toda vez que alguém fala contra essas afirmações, é taxado como preconceituoso, perseguido. E Deus está fazendo no Brasil uma revolução, que é resultado do posicionamento da igreja também. Né? Nós temos hoje pessoas em posição de autoridade que combatem o marxismo, que combatem essas teorias, mas essas pessoas são amplamente perseguidas, né, pela mídia, porque esses conceitos ideológicos já foram tão arraigados, tem pessoas que já nasceram dentro dessa ideologia e elas olham para essas pessoas que defendem os princípios cristãos como pessoas preconceituosas, e elas são taxadas como preconceituosas e combatidas, né? Então, nós, como igreja, precisamos continuar nos posicionando de maneira contrária a tudo isso que vem acontecendo, porque se nós nos calarmos hoje, tem as gerações futuras que estão em risco, né? As gerações futuras estão em risco. Então vamos lá. Assim, do conceito social marxista deu origem à luta de classes, surgiu a ideologia culturalista como sendo luta de gêneros, ou seja, uma fantasiosa luta de classes entre homens e mulheres. Então começou assim, né? O feminismo, trazendo a mulher, fazendo com que as mulheres se rebelassem, né, dentro da sua própria família, sem entender o seu real papel, né, o maravilhoso papel que Deus deu à mulher dentro da família. Né, a gente não vai detalhar aqui, mas tem outras lições que a gente vai abordar melhor, mas deturpou esse papel, trouxe esse papel de que a mulher tinha que ser livre, independente. E aí a gente nem fala de independência financeira, não é exatamente isso. É uma independência também sexual, né? E que culminou no alto crescimento do número de divórcios, né? Da facilidade de se divorciar, da destruição da família. Então, um abismo vai chamando outro abismo, como diz a palavra. Né? Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende o quê? Desconstruir os papéis masculinos e femininos na sociedade atual. Muitas das questões que nós temos na sociedade atual, elas se dão porque a estrutura familiar foi minada. A estrutura familiar foi minada na sociedade. E se destrói a família, destrói a sociedade também, né? Consequências da ideologia de gênero, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas aí está. Troca de papéis entre homens e mulheres, né? Deus, ele é um Deus de ordem, né? De organização, Deus, ele criou a família numa estrutura organizacional perfeita. E quando essa estrutura é invertida, é abalada, né, a gente vê a degradação da sociedade de uma maneira geral. E nós, como igreja, muitas vezes não nos damos conta disso, que precisamos adequar a nossa família à estrutura que Deus tem para ela. Né, com os papéis adequados, o papel do homem, o papel da mulher, o papel da união, do casamento, né, o papel dos filhos, o papel de cada um. Então, a ideologia de gênero propaga que os papéis de homens e mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Né? Eles falam muito de que, por falta de entendimento, muitas pessoas, inclusive pessoas que fielmente creem no Senhor Jesus, pensam também dessa forma. Né? E muitos casamentos têm problemas exatamente por isso. Né? Muitas famílias sofrem problemas em sua estrutura exatamente por conta dessa inversão de valores. Essa posição não aceita o quê? Sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, as escrituras nos ensinam com clareza a distinção natural do sexo. Tá aí 2 textos, né, para você meditar.
Eu amo esse texto de Provérbios 31, né, de 10 a 31, que fala assim da mulher, do papel fundamental, maravilhoso da mulher, né, na organização geral da família. E a gente vê quando isso falta, como é prejudicial no geral, né? Entretanto, já lemos. Outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico, bastando ao homem ou à mulher aceitarem-se no outro papel. Além disso, faz o quê? Apologia ao homossexualismo e ao lesbianismo, que é altamente condenado pelo Senhor. As escrituras sempre confrontaram essa tendência humana de inverter papéis naturais. Esse texto de Romanos 1, ele não está todo aí, mas eu quero ler com você, porque é um texto muito importante. E é bom você ter conhecimento de onde ele está aí na sua Bíblia, né? Se você não está com a Bíblia, não tem problema. Eu vou ler aqui para você, depois você marca na sua Bíblia aí. E a gente vai colocar um versículo em destaque aí. Né? 25, Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar de Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza com outros homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então a Escritura condena, a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, condena esses atos. E a ideologia de gênero, pelo contrário, ela promove, né, esses atos. Basta se ver aí a propagação da questão homossexual, né? Nós não somos contra, né, como Deus também não é contra os homossexuais, nós somos contra o homossexualismo. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E nós, como igreja, nós precisamos receber essas pessoas, amar essas pessoas, orar por essas pessoas, mas nós não podemos aprovar essas práticas, porque essas pessoas precisam conhecer Jesus, essas pessoas precisam de salvação. Elas são, Jesus também morreu por elas, né? E elas são carentes do amor de Deus. Muitas são frutos de lares destruídos e por conta de quererem ser aceitas a todo custo, de terem problemas, né, emocionais, elas acabam encontrando nessa ideologia um amparo, né, entre aspas, um amparo errado, mas um amparo que vai trazer destruição, como a gente leu aqui na palavra de Deus. Né? E o versículo que a gente destacou desse texto é: não somente fazem, né, mas também consentem que outras pessoas fazem. Isso é bem sério. Né? Nós não podemos aprovar essas práticas. Nós não podemos, nós precisamos amar as pessoas, mas nós precisamos nos manter firme com relação aos princípios da palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos fala, né? Continuando as consequências da ideologia de gênero, confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos dessa ideologia afirmam que a sexualidade, ou seja, o desejo sexual, e o gênero homem e mulher não estão relacionados com o sexo. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldadas ao longo da vida. Por exemplo, a criança passa a decidir depois de crescida se quer ser menino ou menina. O aprofundamento dramático da distorção da natureza humana relatada por Paulo nesse texto que a gente leu agora.
essa definição acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor. Provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espiritual, psicossocial, né? Como a gente falou. Essa figurinha mostra bem a confusão, né, que isso traz na identidade do ser humano. Tal ideologia induz ainda ao pior dos pecados, a insolência da criatura, ao se rebelar contra o seu Criador. E esse texto a gente vai ler, né? Romanos 9:20. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Então Deus, ele criou o homem e a mulher, ele criou o macho e a fêmea. E ponto final, né? Não tem uma outra alternativa. O que passar disso aí já é realmente procedência maligna para que venha trazer destruição ao homem, à família, à identidade do ser humano. Outra consequência, né, da ideologia de gênero é a desvalorização do casamento e da família, né? Uma ideologia antifamília, é uma ideologia que veio para quebrar a família, desfazer a família, que na escola, né, a gente aprendia que é a célula máter da sociedade, né? Deus, ele criou a família, Deus abençoa a família, Deus tem prazer nas famílias, e nós que amamos ao Senhor precisamos nos levantar em favor da nossa família, né, combatendo, não aceitando essas mentiras, né, do inimigo. A ideia de que o desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provoca um impacto, a ideia é que esse desaparecimento provoca o quê? Um impacto deletério, destruidor sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento, a família, estereótipos sociais previamente estabelecidos pela sociedade, né? Nesse contexto, a primeira instituição amada e criada, né, pelo Senhor passa a ser o quê? Desvalorizada, criticada. Há quem diga que a família acabou, né, que a família a família está em falência, mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos num Deus que opera milagres dentro da família, através da família, das gerações. Deus é um Deus geracional, um Deus que se preocupa com a tua geração, com a geração, com os filhos dos teus filhos, né? Deus, esse é o nosso Deus. E a família não está em falência, né? A família está sendo atacada por ideologias como essas, mas nós contra-atacamos com a verdade da palavra de Deus sendo estabelecida, com o nosso posicionamento firme diante de Deus, de ser intercessores da nossa família e também serem aqueles que vão trazer a verdade, vão ensinar a verdade cuidadosamente para os nossos familiares. No livro de Deuteronômio, né, Deus ele diz que nós precisamos fazer isso. Diligentemente ensinar, inculcar é abrir a cabeça e colocar dentro, né? Inculcar. E a palavra de Deus diz que nós temos que ensinar sentado à porta, caminhando, ou seja, o tempo todo nós precisamos ensinar as verdades de Deus, porque só a poderosa palavra de Deus tem força, né? Tem poder para combater as mentiras de Satanás, que vem realmente ganhando força, né, nos movimentos sociais. Estes e outros males são resultados da depravação da raça humana. 2 Timóteo 3,15 diz que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, os homens serão rebeldes, amantes de si mesmo, vão amar os prazeres, não vão amar a Deus, mas vão querer amar os prazeres. Mas no final ele diz o quê? Mas você não, Timóteo, você se mantenha no aprendizado da palavra de Deus, se mantenha firme, né? E essa palavra é para mim e para você.
ao nosso redor, isso tudo pode estar acontecendo. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando e grandes são os sinais. Esses são uns dos sinais. A tentativa de destruição da família. Mas nós vamos nos posicionar no que a palavra de Deus diz, no que aprendemos, né? Seremos atalaias, firmes ali diante do Senhor. E o ideal de Deus, né? Deus criou macho e fêmea, né? A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Biologicamente, o sexo do ser humano está relacionado aos órgãos genitais, à forma do corpo. Deus fez muito distinto, muito separado, muito com suas características próprias, e nós temos que ter isso em mente. Parece muito óbvio, não é? Mas isso no dia a dia, quando nós afirmamos isso no meio acadêmico, nós realmente recebemos muitas palavras contraditórias, muitas pessoas vêm querer impor essa ideologia, mas nós temos que ter esse princípio bem formado no nosso corpo, na nossa mente, formatada, ter a nossa mente formatada, né, pela palavra de Deus, né? Não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero, jamais, né? A cultura humana permanece sob julgamento de Deus, como dissemos no início. A cultura humana, ela nunca será maior do que a cultura do reino de Deus, a cultura do céu, que é a palavra de Deus, os princípios do Senhor. Então, o ideal divino é o quê? Casamento monogâmico, né? A palavra de Deus fala, cada homem vai casar com a sua mulher, né? E heterossexual. Heterossexual é o homem casando com a mulher. E o que nós temos visto é vários países já aprovando casamento homem com homem, mulher com mulher, né, duas mulheres vestidas de noiva. Isso ainda é muito agressivo para a gente ver. Só que isso já tem tomado conta realmente, isso já tem se espalhado. Isso não é mais tão raro, né, como era antigamente. Antigamente as coisas eram mais escondidas, né, hoje está tudo à tona. Hoje, na verdade, as pessoas fazem questão de se expor nesse sentido, de se exibir, de se impor, né? E isso significa que a união monogâmica, ou seja, um homem e uma mulher heterossexual, o macho e uma fêmea, sempre fez parte o quê? Da criação original de Deus, né? E aí está mais um versículo bíblico, né, que a gente deixa para você meditar e marcar na sua. É bom você ter o argumento bíblico, o texto bíblico, né, para você conversar com as pessoas, não para agredi-las, nem para, mas sim pessoas que têm o coração sincero e que têm o coração aberto para aprender. E aí é a hora que a gente pode ensinar, né? Na força do Espírito Santo de Deus. Os textos bíblicos, eles são muito úteis nós sabermos do que estamos falando, né? Não é uma opinião que nós temos, é um princípio da palavra de Deus, né? Que ele é muito maior do que as opiniões. Assim, mudam-se as culturas, os costumes, né? Mas como eu já declarei esse texto mais para frente, o céu e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar, né? E qual é o ideal divino também? Já falei sobre isso também, né? Educação dos filhos com distinção dos sexos. Nós precisamos educar a nossa prole, né? A nossa família, a nossa geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Precisamos ensinar, inculcar a palavra de Deus para que eles vivam na bênção do Senhor. Né? Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e proporcionar bem-estar. Cabe também o quê? Os pais educarem os filhos na admoestação do Senhor, né? Promover o diálogo mútuo no lar. A família cristã não pode perder o quê? A referência bíblica da educação dos seus filhos, né? Com toda a modernidade que nós temos, a Bíblia ainda é e sempre será, né, o nosso legado, o nosso testamento, a nossa herança, aquilo que Deus deixou
para nós, né, para nos orientar, para nos aproximar dele, é o que Deus tem para nós, tem resposta para todas as nossas questões na palavra de Deus. Sigamos, pois, com respeito, como a gente já falou, né, as pessoas, não discriminando-as, como eu falei, né, Deus ama o pecador, mas nos posicionando com toda a firmeza na distinção de homem e mulher, homem é homem, mulher é mulher, né, e nós precisamos nos posicionar nesse sentido, né? Não ter medo de nos posicionar. Né? E concluindo aqui, né, o nosso estudo, a ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. A coada parcela da sociedade não esboça reação, e aí o mal vem tomando conta, vem sendo propagado, mas nós precisamos nos posicionar, né? No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão de valores. Os cristãos precisam reagir. Nós não podemos nos posicionar como se isso, né, não fosse nos atingir. Não tenho nada comigo, com isso, né? Não é comigo não, né? Como as pessoas falam, é comigo sim, né? Você é embaixador do reino de Deus onde você está plantado. A gente não está falando aqui para você brigar com as pessoas, nem criar celeumas, né, nem cisões desnecessárias, mas em amor, você se posicionar com os princípios bíblicos, onde quer que você esteja, né, dentro da sua casa, onde o Senhor tem te enviado, onde o Senhor tem te plantado. Essas verdades, elas precisam estar arraigadas, né, no seu interior, no nosso interior, como ministros do Senhor, como filhos amados de Deus, né? Precisamos reagir, né? Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a quê? A batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Batalhar pela fé é isso, não é você brigar, não é isso. Nós, ao servo do Senhor, não convém contender, né? Diz a palavra, mas sim o seu posicionamento, não em cima do muro, né? Não relativizando, mas ensinando essa verdade em todo tempo, sem medo ai, mas eu não vou ser aceito, ai, mas as pessoas, é melhor eu ficar bonzinho aqui, né? Não, queira ser bonzinho para Jesus, né? Queira fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Amém? Então vamos orar, que o Senhor nos ajude, né, nesse tempo onde a palavra de Deus tem sido relativizada, inclusive em muitas igrejas. Nós damos graças a Deus, né, que a nossa igreja é uma igreja firmada realmente na palavra de Deus. E nós precisamos nos posicionar dessa forma na nossa vida diária como cristãos. Não negar a palavra de Deus, mas nos posicionarmos de acordo com o que o Senhor ele tem dito na sua palavra para nós. Amém? Vamos orar. É um bom domingo para você. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Que o Senhor grave essa palavra no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós dizemos a Ti e te agradecemos, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, grava a Tua palavra no nosso coração. Nos dá, Senhor, coragem, Senhor, para viver a Tua palavra nesse tempo de relativização da verdade. Que venhamos a nos posicionar, Pai, em favor do Teu reino, em favor das famílias, em favor dos princípios que o Senhor estabeleceu para nós, Pai. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, com um domingo abençoado e logo mais na nossa celebração, onde iremos nos reunir para adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, muito obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo para você. Deus abençoe.